Não fale que o conhece se o esquece em cada esquina. Interessante que se a gente está pensando sobre idolatria, se a gente está pensando o conceito de que existem deuses que tomam conta da nossa mente, tomam conta das nossas emoções, tomam conta das nossas ações, quando a gente fala que o conhece, entretanto o esquece em cada esquina, significa que este não tem sido para nós o nosso Deus de fato. Porque Deus que é Deus, aquele que domina o nosso coração, a nossa mente, as nossas emoções, as nossas ações, esse a gente não esquece, nós estamos conduzindo o tempo todo. E é em cima deste conceito, desta avaliação, deste movimento de que se Deus é Deus, a gente não esquece e a gente continua vivendo esse Deus em qualquer lugar que a gente vá, eu quero conversar com vocês hoje, olhando para o texto de 1 João e vendo o que este homem, este apóstolo trouxe para nós, num conceito bem interessante e bem prático. Primeiro, eu quero dizer para vocês que a idolatria, ela exige, e João fala neste capítulo 4, de um teste. Agora eu queria definir com vocês o que é teste. Teste, segundo o dicionário, é exame crítico ou prova das qualidades de uma pessoa ou coisa. Qualquer meio para verificar ou testar a qualidade ou a veracidade de algo, prova, exame, verificação, lista de perguntas orais e ou escritas para avaliar os conhecimentos de um estudante, de um candidato a um concurso, etc. Exame, ensaio destinado a estabelecer um diagnóstico. Teste serve para a gente colocar à prova, para a gente ter o resultado, saber medir, definir o que aquela coisa é, para que serve, qual é o nível daquela coisa. A gente tem feito vários testes na vida, e vira e mexe a gente está fazendo teste. Sou casado com alguém que ama, é apaixonada por prova. Estuda, mas quando ela estuda, a prova para ela é, eu nunca vi isso na vida, gente, sinceridade, eu fui aluno a vida inteira, e eu não consigo entender alguém que goste de prova. A Dani é apaixonada, ela vai dizer que não, mas ela é apaixonada por prova, estuda, me faz estudar com ela. Um dia eu saí de casa, ela tinha prova e ela ia me trazer aqui, ela veio revisando a matéria inteira, de casa até aqui. Quando a gente chegou no Cristo, ela virou para mim e falou assim, você está tão quietinha. Eu falei, também filha, eu não tenho tempo de falar, você revisou toda a sua matéria, você está sabendo. E aí a gente percebe que prova é algo que ela curte, gosta. Teste é com ela, não é comigo, não gosto. Agora, alguns testes são feitos por nós. Por exemplo, o teste de gravidez. Quantas mulheres já fizeram teste de gravidez? Levanta a mão. Aquele que você vai de manhã, na canetinha, faz um pouquinho de xixi ali e sai 2 resultados. Ou a possibilidade de 2, e só tem 2 resultados, o positivo e o negativo. É um teste de gravidez. E o que é que ele indica? O que ele indica? Não, gente. Ele indica se daqui para frente você vai ter dinheiro ou não. Isso ele indica, porque se tiver grávida, acabou, cara, não come mais macarrão, é miojo, você não sai mais, é em casa. A coisa complicou de um jeito que o teste revela para nós se estamos complicados ou não. Outro teste que é bastante interessante, o teste de acuidade visual. Eu não sei quantos de vocês gostam de fazer esse teste, mas eu confesso para vocês que eu me sinto extremamente inseguro na cadeira do oftalmologista, quando ele coloca aquela plaquinha lá na frente e vem com um aparelho gigantesco, põe na minha cara e começa, este ou este. Eu fico pensando, gente, depende toda a minha visão das respostas que eu vou dar agora. E sinceridade, eu não sei dizer se é este, eu estou inseguro se aquele ou este é melhor, mesmo porque quando coloca aquele, eu não acho que melhorou muito. E eu fico todo apavorado dizendo, escuta cara, não tem um jeito, não, você está chegando aqui, a gente já sabe mais ou menos, nós já fizemos um monte de testes. Então para de me perguntar se aquele ou este, porque eu não gosto disso, me deixa inseguro. Eu não sei para você, mas este é um teste que eu particularmente não curto fazer. E qual é o resultado desse teste? Qual armação de óculos a gente vai usar? Porque isso é mais difícil do que a definição de grau.
Qual é a armação? A minha cabe, ela gira todos os lados, eu durmo de óculos, de vez em quando eu acordo com alguém tirando o óculos do meu rosto. Essa armação segura toda a onda. Recentemente, a minha esposa virou para mim e disse, nós vamos fazer uma promoção, a gente compra uma lente e ganha a segunda, então eu queria que você fosse comigo escolher a armação do óculos. Eu pensei, são 2 armações. Você vai querer que eu vá no shopping com você, na ótica, e escolher 2 armações? De pronto eu respondi, claro, amor, é tudo o que eu quero fazer no dia de hoje. E já comecei um trabalho mental, zen, paciência, paciência, e comecei a treinar. Esse está lindo. Este realça as curvas do seu rosto. Olha como seus olhos ficam expressivos com este. E fui treinando. Gente, sinceridade, depois dos 47 minutos do segundo tempo, eu já falava, comprei esse mesmo. Porque eu não aguentava isso. Todos os óculos em cima da mesa, e ela experimentando e vestindo todas essas coisas. É um teste que verdadeiramente me traz muito trabalho. Eu não gosto muito desse teste. Agora, quando a gente olha para a carta de 1 João, João traz um conceito bem interessante a respeito de ídolos. Ele vem falando um monte de coisas que pontuam de fato a nossa relação com Deus e a nossa relação com o próximo, mas ele termina dizendo, filhinhos, guardem-se dos ídolos. Ou seja, a relação toda que eu estou dizendo aqui é para que vocês tenham um vínculo com um Deus verdadeiro, e isso transforme a vida de vocês, de tal maneira que vocês tenham um vínculo com pessoas de forma verdadeira. Agora, tudo isso vai se resumir a vocês se guardarem dos ídolos. Vocês não podem colocar outro Deus na sua vida. Porque um ídolo, ele tem uma capacidade interessante. Ele, em primeiro lugar, ele controla tudo aquilo que eu faço. Depois ele também, ele promove o que eu sinto. E por fim, ele faz, ele tem a capacidade de dominar tudo o que eu penso. O ídolo, ele me faz pensar, o ídolo me faz agir e o ídolo me faz sentir. É interessante, por exemplo, eu tinha um amigo que o negócio dele e o ídolo dele, a vida dele era o trabalho. Todas as vezes que eu sentava com ele, todas as vezes, a conversa terminava no trabalho dele. E ele me dizia tudo a respeito do trabalho dele. O nome dos clientes, a proposta do cliente, o que ele estava oferecendo para cada cliente, o preço de cada produto, a forma de pagamento de cada produto. E eu ficava olhando aquilo e falando, cara, eu não tenho nada a ver com essa história. E todas as vezes com você, você só sabe falar disso. Porque para ele, o sentimento, as emoções, a razão, os pensamentos estavam dominados por aquilo. Aquilo era um ídolo. Se tirasse aquilo dele, ele acabava com a vida dele. Por isso, João nos ensina que um ídolo controla o que eu faço, promove o que eu sinto e domina o que eu penso, e nós temos que nos guardar dos ídolos. Por isso, quando a gente chega no capítulo 4, ele está trazendo um teste para mim e para você, um teste de idolatria, para que nós possamos checar na nossa vida se existem de fato algumas outras coisas que estão dominando o pensamento, o coração e as ações, porque estas outras coisas se tornaram então os nossos ídolos. Eles estão no lugar de Deus e a gente precisa fazer algo com isso. O primeiro teste, o teste da mente, ele vai avaliar se aquilo ou quem é que domina o que eu penso. O segundo teste, o teste do coração, ele avalia quem é que domina ou promove o que eu sinto. E o último teste, o teste da mão, avalia quem é que controla aquilo que eu faço. São 3 testes incluídos dentro de um capítulo só. E a gente vai começar com o teste da mente, avalia quem é que domina o que eu penso. E logo de entrada, os 3 primeiros versículos do capítulo 4 de 1 João diz assim: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo.
Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Quando João escreve essa carta, é por volta de 90 depois de Cristo, provavelmente ele escreve da cidade de Éfeso, onde era a última etapa do ministério dele. Ele está escrevendo já e tratando, sendo pastor de uma comunidade, talvez da segunda ou terceira geração de cristãos. São aqueles que são filhos ou netos de quem começou a igreja primitiva. Daqueles que, como o próprio João diz, viram, ouviram, tatearam o que Jesus Cristo fez. E aqueles que fizeram isso, que tiveram esse encontro tremendo com Jesus Cristo, quando João escreve a sua carta, e o seu evangelho, o evangelho de João, junto com Marcos, Lucas, ele escreve de forma tão intensa, tão cheia de propriedade, e ele explica todo o movimento que ele tem de paixão por esse Deus, o que este Deus fez no meio da gente, e como o resultado de tudo isso foi, logo depois, o início da igreja primitiva, da igreja como nós conhecemos igreja. Este primeiro momento foi intenso com João, de João foi intenso com Jesus Cristo. Este primeiro momento das pessoas e dos membros daquela igreja também foram intensos com Jesus Cristo. Era algo incrível. Mas nós estamos tratando agora da segunda, da terceira geração deste povo. E quando João escreve lá em Apocalipse para este povo, para essa igreja, ele diz, olha, sabe o que Jesus tem contra vocês? Ele tem contra vocês isso: vocês abandonaram o seu primeiro amor. Parece que havia um esfriamento, o povo já não tinha toda aquela paixão escrita por João, daquele povo que começou a igreja primitiva, a segunda, a terceira geração, já não estava tão apaixonada, já não tinha todo esse movimento intenso com o Senhor. E aí, João entra para tratar isso com os discípulos, com os homens, com as pessoas que viviam em Éfeso e na região, na Ásia Menor. Não é uma carta escrita ao povo de Éfeso, mas é uma carta escrita de forma que circule no meio de várias igrejas, principalmente as igrejas da Ásia Menor. Mas aquilo que ele estava vendo no meio da igreja era um esfriamento do amor. E uma das características do esfriamento desse amor é que surgiram falsos profetas, que traziam ensinamentos totalmente contrários àqueles que João e os apóstolos tinham ensinado, aonde a igreja tinha sido fundamentada. Princípios que Jesus tinha ensinado aos discípulos, e aquilo que eles viram, ouviram, tatearam, eles começaram a passar e ensinar. Então, estas coisas estavam sendo ensinadas de forma contrária. Principalmente, a principal luta de João, quando escreve essa carta, de combater aqueles que eles chamam de falsos profetas, falsos mestres, é que eles não acreditavam que Jesus era o Cristo. Eles acreditavam que Jesus era um homem e que Cristo era outro, porque eles eram fundamentados numa mistura da doutrina cristã judaica versus a filosofia dos gregos, e eles queriam juntar as duas coisas numa coisa só. E a filosofia grega dizia o seguinte: olha, tudo que é matéria não é bom, é do mal, e tudo que é espiritual é bom. Por isso você não pode olhar para Jesus, um homem, e dizer que ele é Deus, porque ele é matéria. Ele não é Deus. Alguns ainda traziam o conceito do seguinte: Jesus nasceu como um homem qualquer, nasceu de José e Maria. Mas quando ele foi batizado, aí sim o Cristo veio sobre ele. Mas na cruz, o Cristo saiu e foi só o homem Jesus que estava ali. Uma coisa maluca, isso era pregado, ensinado, e estava entrando dentro da igreja, e a igreja aceitando tudo aquilo, e João estava ficando maluco, dizendo, cara, vocês não podem acreditar nisso, a gente tem que defender claramente. Ele diz,
não creiam em qualquer espírito. E o espírito aqui não é um espírito como um fantasma, mas a doutrina, o ensinamento, o conteúdo que está sendo trazido. Tem falsos mestres trazendo conceitos totalmente errados. Agora, por que era tão importante dizer isso? Por que era tão importante confrontar tudo isso? Você vai dizer, puxa vida, porque ele tem que ser alguém que tem uma doutrina pura. E a doutrina é saber defender um Deus que se apresenta como um Deus encarnado, que Jesus é o Cristo, Deus que desceu dos céus e veio até nós. Que este Cristo, Jesus, ele viveu entre nós e ele morreu na cruz por nós, mas ao terceiro dia ressuscitou. Talvez o que você pense essa doutrina ela é tão importante de ser defendida, porque é a doutrina central do cristianismo. Porque ela apresenta Jesus como Cristo. O problema não é algo meramente intelectual, o que domina a minha mente, mas é o que isso traz de prático à minha vida. Porque se nós não entendemos que Jesus Cristo desceu dos céus e Ele se tornou homem, Jesus Cristo é o Deus encarnado, e este Deus esteve entre nós, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e enquanto esteve entre nós, Ele esteve com um propósito, o propósito de morrer. E se você não entender isso, nada do cristianismo fará sentido a você. E talvez você tenha uma compreensão racional muito boa, mas nada prático. E você continua na mesma condição de perdido que estava antes. Porque o conceito de quem Jesus Cristo muda toda a nossa vida. Muda tudo aquilo que nós somos. Porque Jesus Cristo, Ele se torna o nosso Deus. Jesus Cristo se torna aquele quem vai dominar os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas emoções. Jesus Cristo passa a ser o Deus que me controla, por uma razão simples, por causa do seu movimento. O Cristo que veio, o Cristo que viveu, o Cristo que morreu, o Cristo que ressuscitou. Isso faz toda a diferença, toda a diferença. Por isso João era duro nesse aspecto. Isso é falso mestre, falso profeta. Isso é ensinamento de demônios. A gente precisa acabar com isso. Agora, por quê? A coisa é simples, gente. A coisa é simples. O pecado é algo que traz morte. O pecado domina a mim. Eu não tenho condições de vencer pecado. O pecado continua me controlando, o pecado continua me dirigindo, o pecado continua sendo todas as coisas que tem trazido para mim os valores de pensamento, de emoção e, sem dúvida nenhuma, de ação. O pecado continua sendo o meu principal motivação de vida. É por ele, pelo pecado que eu sou conhecido, é por ele, pelo pecado que eu vivo, é no pecado que eu existo. Quando Jesus Cristo desce dos céus e se faz homem, ele chega para os seus discípulos e diz: vocês precisam saber de uma coisa. Marcos 7, 8 e 10. Por 3 vezes ele chega para os discípulos e diz: eu estou entrando num caminho que ninguém pode entrar por mim. Eu vou ser esbofeteado, eu vou ser morto em Jerusalém, eu vou ser humilhado, eu vou morrer em Jerusalém, eles vão me bater, eles vão acabar comigo, eu vou morrer em Jerusalém, mas ao terceiro dia eu ressuscito. O pecado é uma ofensa contra Deus. E uma ofensa contra Deus só pode ser tratada pelo próprio Deus. Eu não posso tratar nenhuma ofensa que tenham feito com a Dani. Você machucou a Dani, você ofendeu a Dani. O perdão só pode ser dado pela Dani, não pode ser dado por mim. O único que poderia perdoar é o próprio Deus. Ele desce dos céus
E ele diz: a ofensa é tão grande, que o resultado de vocês é morte. Vocês estão dominados por isso. Portanto, eu estou vindo. Eu vou ser esbofeteado, eu vou ser humilhado, eu vou ser espancado, eu vou ser morto por causa do pecado de vocês. Mas ao terceiro dia, eu ressuscito. Sabe o que isso significa? Que o pecado já não reina mais no seu corpo mortal. Eu paguei o preço. Quem você é não precisa ser mais. Eu hoje lhe dou a capacidade. Quando você entender que eu sou o seu Deus, que eu morri por você e que lhe dei a capacidade de vencer o pecado. Isso tem que dominar a nossa mente. O que Cristo fez na cruz é algo extremamente significativo. O que Cristo fez na cruz foi olhar para o meu pecado e tratar o meu pecado, as ofensas cometidas por mim e tratar essas ofensas, aquilo que me dominava e tratar o que me dominava. Ele extirpa tudo isso da minha vida, porque Ele carrega sobre si tudo isso na cruz de Cristo. Isso já não me domina mais. Portanto, eu passo a olhar para o pecado como algo que ofende a Deus. E eu olho para a cruz de Cristo como algo que me aproxima de Deus. O valor que Ele teve para comigo. Então eu passo a viver dessa forma. Da mesma forma, Cristo me amou tanto que me deu a vitória sobre o pecado, que a minha resposta agora é viver de acordo com este amor. É interessante. Porque ou isso domina a minha mente e vai ocupar toda a forma como eu penso, ou eu vou continuar nessa miserável vida de pecado. Porque eu entendo que porque Ele me amou, agora eu também preciso me entregar por Ele, ou eu vou viver constantemente, eternamente nessa vida de erros. Sabe o que tem me impressionado muito nos últimos dias? É que quando João escreve essa carta, havia a procura, ou a tendência, a tentativa de alguns homens, de tentar conciliar a mensagem da cruz com o pensamento moderno. Olha, a filosofia grega pensa dessa forma. Então vamos trazer isso para dentro do cristianismo e vamos mesclar isso e vamos viver dessa forma. E João estava louco com isso, dizendo: vocês estão minimizando a obra de Cristo na cruz. Hoje em dia, nós temos feito a mesma coisa. O Evangelho deixou de ser a nossa regra. O Evangelho deixou de ser o motivo pelo qual nós entendemos como nós somos salvos. O Evangelho deixou de ser absoluto e a gente tem tentado trazer um monte de coisas e colocar em cima do Evangelho. A gente lê a Bíblia e diz: a Bíblia é um livro totalmente descontextualizado. Ele não vale para nós hoje, mas ele continua valendo. Ou eu sigo a Bíblia, ou eu não sigo a Bíblia. Não tem um outro pedestal, um outro patamar, uma outra possibilidade. Ou eu sigo, ou eu sigo. Não tem como, não tem como. Eu vejo que a gente tem trazido muito no momento das crises, a procura pela... A Dani tem estudado psicologia e eu tenho estudado muito a psicologia, e o que eu tenho aprendido a respeito da psicologia é que o cerne da psicologia continua sendo o homem. A psicologia tem grandes ferramentas que nos ajudam a entender um monte de outras coisas, mas ela não tem a solução para o homem. Porque a solução para o homem continua sendo Jesus Cristo. Entretanto, hoje em dia, esse humanismo, a centralização do homem no centro da vida do próprio homem, tem sido visto por nós de forma absurda. Pessoas totalmente dependentes dos seus terapeutas, que quando entram em crise, em vez de buscarem a Jesus, a orientação de Jesus, o que é que Jesus diz a respeito, estão buscando orientação em um monte de filosofias, de doutrinas, de conceitos, de ciências, mas não se procura a mensagem do Evangelho, que muitas vezes parece loucura, mas continua sendo o meio de salvação de todos nós.
ou eu fecho com isso, ou eu fecho com isso. Porque o que eu tenho percebido é que as pessoas têm olhado para a cruz e diz: não é bem assim, não é desta forma, não é desta maneira, não é com este conteúdo. E o que eu e você precisamos entender é que a minha mente tem que ser programada de tal forma que é desta forma, que é com este conteúdo. E o que eu preciso fazer é obedecer, obedecer, obedecer e obedecer. E acabou, não tem outra alternativa. Por isso, o texto nos mostra uma dinâmica que é extremamente interessante. Um ídolo, ele controla o que eu faço, promove o que eu sinto, domina o que eu penso. Portanto, eu tenho que olhar para aquilo que está sendo pregado e ensinado, para aquilo que está sendo vendido, para aquilo que tem sido dito para mim. E eu tenho que desconfiar. João está dizendo: não creiam em qualquer espírito. Sejam matutos, sejam caipiras, sejam mineiros. Confiem desconfiando. Comecem a avaliar. Não acreditem nessa história toda. O que é que está sendo dito para você? Que o mais importante é você ser feliz? Que você tem que sair de casa mesmo para ser feliz? Não creiam em qualquer doutrina. Desconfiem do que está sendo dito. Desconfiem do que está sendo dito. A segunda coisa que o texto diz é: examinem. Além de desconfiar, é examinar. Examinem os espíritos para ver se procedem de Deus. Checa. Você vai desconfiar, mas você não vai ficar só na desconfiança de um pé atrás. Você vai começar a examinar o que é que ele está dizendo, versus o que é que a Bíblia diz, o que é que isso fala, versus o que a Bíblia fala, como é que a Bíblia propõe, versus o que ele propõe. E se eu tiver que ficar entre eles, não são as minhas experiências, não são os eu achos que, as minhas ondas de fé, mas eu vou ficar na palavra, ancorado na palavra, garantido por aquilo que Jesus Cristo diz, fundamentado na proposta do Evangelho. Por isso eu vou desconfiar, eu vou examinar, mas o terceiro movimento é reconhecer. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito, toda doutrina, todo ensinamento que confessa que Jesus é o Cristo, que veio em carne, procede de Deus, que todo aquele que confessa que Jesus desceu dos céus e veio ao nosso encontro, e este movimento nos traz salvação, isso vem de Deus. O que não centraliza Jesus como Cristo, não vem de Deus, eu não tenho nem mesmo que considerar. Eu tenho que sair fora, repudiar esse ensino, é coisa de demônio. É coisa de demônio. Por isso eu preciso desconfiar, eu preciso examinar, e eu preciso reconhecer. Este é o teste da mente. Examinar, porque desconfiei, e aí eu vou reconhecer Jesus Cristo centralizado. Jesus Cristo centralizado. O segundo teste é o teste do coração. Aquele que avalia quem é que promove o que eu sinto. E o sentimento é algo que tem dominado muito a gente. E vou dizer uma coisa para vocês, uma das minhas interpretações da gente de hoje, é que nós somos extremamente imaturos. Aquilo que a gente pensa, de fato, as nossas convicções, elas são levadas por qualquer tipo de vento. Tem horas que um está falando, é isso mesmo, tem horas que é aquilo mesmo. A Bíblia não tem sido examinado e reconhecido por nós, mas o que mais nos tem pontuado tem sido os nossos sentimentos. Eu não amo mais, eu não quero mais, eu preciso disso. Se isso for tirado da minha vida, eu vou morrer, porque eu vou ficar com um vazio enorme dentro de mim. Quem é que promove o que eu sinto? E o texto, no verso 7 a 12, diz: amados, amemos uns aos outros, pois o amor
procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Num texto curto, ele diz que nós devemos amar uns aos outros, que devemos que nós amemos uns aos outros, que devemos amar uns aos outros e amarmos uns aos outros. Ele fala do sentimento, do amor. Em 1 João 3:23, o autor João diz o seguinte: e este é o mandamento de Cristo, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Olha que texto engraçado, 1 João 3:23, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, que creiamos, que a nossa mente, que as nossas convicções, que a nossa certeza, que o teste da fé, daquilo que eu penso, seja fundamentado em crer no nome do seu Filho Jesus, o Cristo. Da mesma forma que nos amemos uns aos outros, que os nossos sentimentos sejam caracterizados pelo amor. E por que nós devemos amar? Primeiro, porque é imperativo, Deus manda. Não é uma opção, não é uma escolha, não é uma oportunidade de emprego que agora eu escolho por isso, não. O amar é imperativo, eu devo amar e pronto. Se eu sou cristão, se eu sigo a Cristo, se Ele é o meu Deus, se eu entendi quem Ele é e entreguei a minha vida a Ele, eu não tenho outra opção na vida que não seja amar. Eu tenho que amar, eu tenho que amar. A segunda coisa, eu tenho que amar porque o amor procede de Deus. Se eu estou me aproximando deste Deus, o resultado de tudo isso é que deste Deus, todo o amor procede. Quanto mais eu me vinculo a este Deus, quanto mais eu caminho com esse Deus, quanto mais eu experimento desse Deus, mais eu sei o que é o amor, porque o amor procede dele. Eu começo a enxergar o que é o amor, eu começo a sentir o que é o amor, eu começo a ver o que é o amor, eu começo a palpar o que é o amor, porque eu estou começando a caminhar com alguém que é fonte do amor, que é onde o amor emana. E a terceira coisa é que eu sou capaz de amar. Primeiro, porque é um mandamento. Segundo, porque Deus é a fonte de todo amor. Terceiro, porque eu começo a conhecê-lo. O texto diz: aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Significa que quem não ama, não conhece a Deus. Um teste do sentimento, do amor, é o teste para eu ver se eu conheço a Deus de fato e se eu tenho experimentado o amor, porque quanto mais eu conheço, mais eu experimento do amor. Quanto mais eu o conheço, mais eu sei o que o amor é. Quanto mais eu vivo com ele, mais dele eu tenho. A Bíblia diz, ninguém se engane disso, é um bom versículo para vocês tratarem com seus filhos. Ninguém se engane disso, as más companhias corrompem os bons costumes. Significa que se eu começar a viver com alguém que é má companhia, eu vou me tornar uma companhia má. Acabou. Agora, se eu começo a viver com alguém que é a fonte do amor, eu sou impactado, eu sou influenciado. Se ainda mais a minha salvação é fruto desse Deus que é amor, e hoje eu vivo neste Deus que é amor, eu amo porque Ele me amou primeiro. Eu amo porque eu me relaciono com esse Deus. Agora, uma coisa a gente precisa pensar. Todos os nossos sentimentos são respostas que damos às expectativas que temos colocado sobre os outros, sobre pessoas e sobre oportunidades. Mas, em geral, os nossos sentimentos, ou na maioria das vezes, ele é a resposta que nós damos a expectativas que temos em relação aos outros. Eu tenho participado do Celebrando a Recuperação, e no Celebrando a Recuperação eu tenho dito sempre o seguinte: nenhuma compulsão nossa, desvio de caráter, vício, falha na nossa conduta, é fruto porque o relógio atrasou.
É fruto porque o carro quebrou. É fruto porque eu não consegui um emprego. As nossas grandes traumas, eles são frutos porque os nossos relacionamentos falharam em algum ponto. Porque eu tinha a expectativa de ser aceito pelos meus pais, porque me violaram em alguma área, porque fizeram algo contra mim ou porque eu fiz algo contra outros. Tristeza, raiva, medo, ódio, mágoa, rejeição, solidão, ciúmes, carência, angústia, desprezo, frustração, revolta, ira, repugnância, rancor, ressentimento, vergonha, desesperos, entre os outros, são sentimentos fruto de uma frustração que eu tive em relação à expectativa de alguém para comigo. Suas emoções, elas se tornam controladas por aquilo que o seu ídolo lhe oferece. Se eu amo a minha esposa a tal ponto de que se ela for embora, eu perca a razão de viver, as minhas emoções se tornaram reféns da ausência dela ou da presença dela, significa que ela assumiu o lugar do Deus na minha vida, porque a expectativa que eu tenho é que ela supra todas as minhas carências emocionais. Agora, conforme eu vou me relacionando com Deus, um Deus que é amor, um Deus que não frustra porque Ele é imutável, um Deus que é o que é sempre, desde o início até o fim da eternidade passada para a eternidade futura. Um Deus que não mente, um Deus que aquilo que Ele diz, Ele vai cumprir, que o que eu posso esperar dEle, eu sei que eu vou receber. Quanto mais eu caminho com este Deus, mais as minhas emoções se tornam estáveis. Porque este Deus, Ele é alguém que não nos frustra naquilo que Ele propõe. Não frustra. E muito pelo contrário. É um Deus que supre todas as nossas carências. Tanto é verdade que quando a gente olha para um texto de João mesmo, no verso 17, ele diz, no amor não há medo, ao contrário. O perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Olha como as nossas emoções são fruto das expectativas. O que ele está dizendo é que no amor não tem medo. Por quê? Porque se eu frustrei a expectativa de alguém, eu não correspondi àquilo que o outro esperava, eu tenho medo da reação dele. Foi assim com Adão e Eva no paraíso. Deus disse, não coma do fruto, porque se você comer, você vai morrer. Eles frustram a expectativa de Deus, daquilo que Deus esperava para eles, do que Deus havia pedido. O resultado de tudo isso é que o medo instaura no coração dele, porque eles estão com receios do castigo. O medo veio porque houve frustração no relacionamento. O medo é fruto da falha do relacionamento. Eu estou dirigindo um carro e alguém me fecha. Eu tinha a expectativa de eu poder dirigir o carro de forma tranquila, que ninguém faria esse mal. Vem uma raiva. Eu não me seguro, porque frustraram a minha expectativa. Como é que pode, quando eu tinha CNH, alguém querer me fechar? Por isso que eu perdi minha CNH, para não pecar mais. Como é que pode? A frustração em relação à expectativa do comportamento do outro gera em mim um sentimento. Mas quando a gente se aproxima de Deus e Deus se torna o meu Deus, eu não tenho dúvidas. Aquilo que Ele propôs, Ele vai cumprir. Ele me surpreende sempre a mais, nunca menos. Ele, se tem que me carregar no colo, Ele carrega. Se tem que me disciplinar, Ele disciplina. Mas a característica é sempre do amor de Deus para comigo. Eu sei com quem eu estou lidando. Por isso que o apóstolo diz, eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final.
Quanto mais eu me relaciono com esse Deus que é amor, mais eu experimento do amor. E é o sentimento da marca do cristão. Nós seremos conhecidos por causa do amor. Nós seremos conhecidos por causa do amor. Porque esse Deus não falha em amor para conosco. Interessante que eu sempre digo, a equação do crescimento espiritual. Numa equação você vai colocar um componente mais um outro componente, e esse ele vai dar um resultado. O resultado sempre é, na jornada espiritual, o nosso crescimento espiritual. Como é que eu sei se eu estou crescendo espiritualmente? Se o meu amor por Deus tem crescido, significa que o meu amor pelo próximo também cresce. Quanto mais eu conheço um Deus que é amor, quanto mais eu experimento desse Deus que é amor, quanto mais eu entendo como este amor funciona, eu sou impactado por isso. Consequentemente, eu vivo em amor. O último teste é o teste da mão. O teste que avalia quem controla o que eu faço. 1 João 4, 16 a 17 diz: todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Olha que coisa! Neste mundo, nós somos como este Deus de amor, Jesus Cristo. Qual é a nossa marca? É ser como Jesus Cristo é. O amor tem que ser a nossa marca. O que eu sinto tem que ser a nossa marca. O interessante é que este teste, segundo João, ele vai pegar aquilo que você crê versus aquilo que você sente, e ele vai trazer junto dizendo se o resultado é, de fato, o que tem que ser. Porque aquilo que você crê versus aquilo que você sente tem que caminhar juntos. Não dá para dizer, eu sou de Jesus Cristo e está desesperado emocionalmente. Não dá para dizer, eu sigo a Cristo e está num turbilhão de emoções. Jesus Cristo estabiliza por causa do amor. A gente passa dificuldades, a gente passa lutas, a gente enfrenta uma série de outras coisas, mas essas coisas todas não nos descontrolam, não tiram a gente do centro, do foco. A gente pode até sofrer, mas a gente mantém. Essa é a grande diferença de viver com Cristo e viver sem Cristo, porque as provações são as mesmas. Mas a vida com Cristo nos dá uma estabilidade, faz a gente caminhar. Por isso, nós vivemos neste mundo como Ele viveu. João, no capítulo anterior, ele trouxe um conceito interessante. Ele disse, nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? O texto traz, escuta, se aquilo que você pensa e aquilo que você sente não repercute numa ação em prol do próximo, o que você sente e o que você pensa não vale de nada. Tem algo errado no que você sente e no que você pensa. Porque o resultado é prático. É uma vida diferente. E João traz um conceito difícil de aplicar em muitas vezes. Ele traz na questão financeira. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, e esta pessoa não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como é que ele entende que Deus o ama? Como é que ele diz que sente o amor de Deus, se isso não é repercutido em ações? Interessante que essa é uma questão de finanças, e tem muita gente, a nossa igreja está crescendo, está chegando muita gente, tem muita gente que vira para mim e diz, escuta, mas vocês não falam de dízimos e ofertas nessa igreja? Vocês não passam a sacolinha? Não, nós não passamos a sacolinha, e a gente fala assim de dízimos e ofertas, mas não são todos os domingos, e o canal que a gente mais fala é quando o mês não está fechando, aqueles que são membros, de vez em quando o mês não fecha, eu estou mandando um WhatsApp dizendo, ó gente, está faltando tanto para a gente fechar o mês, vamos contribuir e orar. Por quê?
Porque a nossa preocupação são três. Primeiro, recursos é um desafio espiritual e não é um desafio de apelo. Lucas 10:2 diz, a seara é grande e os trabalhadores são poucos, rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Significa que eu tenho que pedir a Deus por trabalhadores, e não ficar pedindo trabalhadores no meio da seara. Ô gente, vamos trabalhar, não. O que ele está dizendo é que isso é um desafio espiritual, você pede e Deus manda, porque a seara é de Deus. Da mesma forma, a gente entende que recursos financeiros, ele é resultado da nossa oração para com Deus. Deus manda recursos e Deus tem mandado, sempre, sempre. Segunda coisa, é que a gente não entende que o desenvolvimento espiritual é fruto de eu chegar aqui e dizer, se você der R$350 para a igreja, ao final de 3 meses você vai ganhar R$900. Agora, se você não der isso, o devorador vai entrar na sua carteira. E cara, se ele entrar na sua carteira, sair da carteira é um exercício terrível. Cuidado com o devorador, seu mão de vaca. Seu mesquinho. A gente não acredita nisso. Mesmo porque tem períodos que a gente vai ter e tem períodos que a gente não vai ter. Porque o que Jesus tem nos ensinado é que o pão é nosso. E quando o pão é nosso, eu tenho hoje para suprir aquele que não tem hoje. Porque pode ser que amanhã eu não tenha, e aquele que não tinha tenha, e ele vai suprir o meu. O fato que a Bíblia nos ensina, e o que João está dizendo, e é o que nós ensinamos aqui, é que finanças dentro de uma igreja não se resume a dízimo, mas se resume a uma gestão financeira convertida a Cristo. Uma gestão financeira onde eu vou administrar os meus recursos de forma sábia. Eu não vou gastar mais do que eu tenho. Eu vou guardar para o futuro. Eu vou ganhar de forma honesta. Eu vou garantir o meu irmão, mas também vou ser grato dentro da igreja. É todo um conjunto de coisas e não uma coisa só. Hoje quem estava na classe de integração, Israel falou extensamente sobre isso. Sobre as finanças. Porque nós somos caracterizados dessa forma. Nós entendemos que agimos assim. Que esse é um princípio e é um valor nosso. Porque a conversão nos movimenta a enxergar a vida toda de forma diferente. E nos faz agir de forma diferente. Eu já não ganho mais para mim. Eu ganho para todos. E eu vou administrar minhas finanças dessa forma. Eu vou agir de forma diferente. Eu conheci o amor. E o amor me transformou. De tal forma que eu ajo de forma diferente. Quero contar a história de um sujeito. Esse sujeito chama Nicholas von Zinzendorf. Ele nasceu numa família muito rica. E ele viveu de 1700 a 1760. E para a educação dele, a formação dele, o pai e a mãe incentivaram ele a conhecer as principais capitais da Europa. Até que ele foi para uma galeria de arte em Düsseldorf. E lá ele conheceu uma pintura de Domenico Fetti. A pintura se chamava Ecce Homo, Eis o Homem. E ela retratava Jesus com uma coroa de espinho. O resultado dele ter conhecido essa pintura, foi que ele se tornou um dos fundadores da igreja moraviana. Uma igreja extremamente solidária à necessidade do próximo. E ele gastou quase toda a sua fortuna ajudando os necessitados. Porque ele teve um encontro com essa figura, com esse quadro aos 19 anos. Mas você vai falar, o que é que esse quadro tinha tão de especial? O autor, Domenico Fetti, ele escreveu embaixo do quadro, fiz tudo isso por ti, o que é que fazes por mim? A ficha do Nicolau caiu. E ele passou a entender que esse Jesus Cristo tinha um amado tanto, 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 que tinha ido na cruz por causa dos pecados dele,
para que ele pudesse ser salvo e ser livre para amar. A vida dele se transforma. Por isso, o teste da mão é a gente olhar para nós mesmos e dizer o que é que nós temos feito pelo outro. Como é que o meu amor tem sido visto, sentido, percebido, vivenciado pelo próximo? Porque eu entendi que Cristo me amou. Isso mudou a maneira de eu ser. Isso mudou os meus sentimentos. Isso mudou a maneira de eu agir. Por isso eu termino com a seguinte pergunta para vocês. Quem é que tem controlado a sua vida? Quem é que tem controlado a sua mente, o seu coração e as suas mãos? Quem é que tem agido de forma a ser o seu Deus? Quem é que tem feito com que os seus sentimentos sejam vivenciados por você? Quem é que ocupa o que você pensa, como você pensa? Tem estruturado o seu raciocínio? O que é que você tem feito que caracteriza o que Jesus Cristo fez por você? Quem é que tem controlado a sua vida?